Fala, nono ano, tudo bem? Espero que sim. Essa é a nossa torcida, espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula nossa. Bom, a gente tem estudado aí nesse segundo bimestre sobre o continente asiático, né? A gente viu aí a extensão do território, a questão da população, tanto em tamanho quanto a diversidade que apresentam, as características físicas, que são reflexos aí da extensão do território, né, com diversidade de vegetação, diversidade de clima, diversidade das formas de relevo. Todas essas diversidades se dá pelo tamanho, né, é bem extenso, e acaba pegando áreas de clima diferentes, que vai mudando essa paisagem, todas essas características físicas. E devido à distância, também vai fazendo com que as populações tenham diversidades culturais, né? Criam seus próprios meios, seus próprios hábitos, seus próprios costumes. Então, é um território, além de ser o maior, né, território continental, o maior continente do mundo, isso aí vai gerar essas diferenças, vai gerar consequência nessas diferenças aí, tanto de pessoas, ou seja, de população, como das características físicas, né? E agora a gente está entrando na última aula, a gente estudou sobre algumas características físicas, como, por exemplo, a questão do sistema de chuvas, né, que é chamado aí as monções, né, clima de monções, que geram alguns movimentos na chuva, na questão dos ventos, na região sul, sudeste e no leste da Ásia. Nós vimos isso, que existe duas monções, uma de verão, uma de inverno, enquanto uma, que é a de verão, ela faz com que a baixa pressão sobre o continente atraia uma massa de ar que está sobre o oceano, gerando uma maior quantidade de chuva no continente, isso durante o verão, e no inverno o movimento é inverso, quando sobre o continente acaba sendo influenciado pela massa de ar fria que vem das altas montanhas do Himalaia, e esse vento pesado que vem do Himalaia empurra o vento, ou a camada de ar que está ali no continente, em direção ao oceano, e esse ar frio que vem da cordilheira do Himalaia acaba criando uma área ali sobre o continente, próximo ao litoral, uma área de alta pressão, e faz com que a área de baixa pressão, por estar menos frio, né, está mais distante da cordilheira do Himalaia, recebe menor influência, acaba sendo a área de baixa pressão. Então, a massa de ar vem do Himalaia, passa pelo continente, tendo ali, ficando ou influenciando grande parte durante esse tempo de inverno ali o continente, e como ele vai em direção ao oceano, acaba gerando um período de estiagem, né? Tudo isso são características da geografia do continente asiático. E hoje, a gente dando prosseguimento aí, prosseguindo aí essa linha de estudo que está falando da parte física do continente, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre a hidrografia, ou seja, as águas no continente asiático. Por ser um continente muito extenso, você vai ter variações aí. Tem lugares que você vai ter uma quantidade maior, tem lugar que vai ter a menor quantidade. Isso, além de outros fatores que podem influenciar, é influenciado principalmente aí pela questão climática, né? Tem muitas regiões desérticas, regiões onde o clima é árido ou semiárido, e isso faz com que esse local tenha menos chuva, e menos concentração de água, menos circulação de água, e alguns lugares até por causa do excesso de população, né? A densidade demográfica às vezes é muito alta, tem muita gente concentrada em determinados territórios, e isso acaba tendo uma demanda maior de água. Aí junta a questão climática, que diminui a questão da umidade no local, e somado aí uma densidade demográfica elevada, isso faz com que a água não seja algo tão fácil em algumas regiões, né, do continente asiático, ok? Então vamos lá para a gente começar nossos estudos. A gente vai começar na página 360.
Vou compartilhar com vocês, como normalmente eu faço, e vocês que estão assistindo, peguem aí o livro de vocês para que vocês consigam acompanhar, marcar, fica melhor assim. Atividade acompanhada é bem melhor. Apesar de você ver na tela, no teu livro você visualiza e quando você sentir necessidade, tu marca. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui, né? A gente viu a questão da água, que a gente está falando sobre a questão da água, que tem áreas diferentes ali no continente. Vou só mostrar o mapa aqui, já já eu volto para o texto. Esse mapa aqui, ele está falando da situação da água no mundo inteiro, e através do mapa, eu sempre estou repetindo isso porque eu tenho visto que é necessário. Vou marcar aqui, ó. Mapa, a gente olha para o tema para saber sobre o que o mapa está falando, né? Então está falando da distribuição dos recursos hídricos, ou seja, da água, da hidrografia, e você usa a legenda, que é algo muito importante que as pessoas às vezes considera pouco, né? Ou não presta atenção e acaba não lembrando. Ó, disponibilidade de água, isso foi baseado esse resultado em a medida, né? Por metros cúbicos, por habitante e pelo ano. Então, dentro dessa análise que foi feita, isso aqui saiu em 2016, que está aqui embaixo, e a gente tem aí as áreas que tem de 500, aqui, primeiro menos de 500, né? Depois 500 a 1.000, e assim vai até o mais alto, que é mais de 100 mil metros cúbicos por habitante no decorrer de um ano, como está aqui na legenda. Então, lugares com mais de 100 mil metros cúbicos por habitante e lugares com menos, essa aqui não, de cima, lugar com menos de 500 metros cúbicos por habitante no período de um ano. Então, olhando o panorama do mundo inteiro, a gente vê que tem diferença em vários lugares e a gente pode destacar aqui a questão da Ásia. A Ásia é esse pedaço aqui. Então, dentro do território asiático, a gente tem uma área que aqui corresponde à Rússia, uma área que em cima a Rússia, esse pequenininho aqui é a Mongólia, áreas que se comporta com a maior quantidade aqui, que é mais de 100 mil metros cúbicos, né, por habitante no período de um ano, ou naquele determinado ano, e a gente tem, óbvio que a água não é uma coisa que mude assim, então a gente vai considerar por ano. E aí você tem lugares dessa maneira, e tem lugares que aqui que tem menos de 500 metros cúbicos, como é aqui essa região aqui, ó. Uma das regiões do continente, ok? Já já a gente, se precisar, olha de novo ele aqui, vamos lá para o texto. Isso é só para vocês verem aqui no mesmo continente, você tem áreas bem diferentes aqui da quantidade de recursos hídricos, né? Da quantidade de água disponível no território. Vamos lá para nossa leitura. Bom, água, um bem natural disputado no continente. Em função da enorme população e das ocorrências de climas desérticos e semiáridos, a Ásia, assim como a África, é um continente onde milhões de pessoas sofrem com a escassez de água, recursos indisponível à vida. Recurso indispensável à vida. Então, há regiões ali que a gente vai ver já, por exemplo, no Oriente Médio, que é rica em petróleo, porém falta água, que é o que é essencial para a vida. Apesar do petróleo ser algo que dá muito dinheiro, mas a água é essencial. Vamos continuar aqui a leitura. Enquanto alguns países asiáticos apresentam grande disponibilidade de recursos hídricos, como mostrei lá no mapa, como a Rússia, outros convivem com uma situação de estresse hídrico. Isso é parte do que a gente vai pedir no exercício, estresse hídrico, como a Arábia Saudita. Destinar recursos para usinas de dessalinização, que é a saída que eles têm nessa região, é uma alternativa para alguns países.
mas para isso são necessários altos investimentos. Então, nessas regiões onde tem escassez de água, eles conseguem fazer o processo de dessalinização. O que é o processo de dessalinização? É tirar o sal da água do mar e utilizar aquela água. Ah, é possível? É possível. A água do mar não é tão simples das pessoas usarem, como está dizendo o próprio texto, é muito caro, precisa de muitos recursos, mas é possível. Então, em alguns países, eles conseguem aplicar isso. Em outros, eles não conseguem por causa do investimento que precisa ser feito. E aí, é difícil para alguns países. Então, vamos lá. Continuando a leitura aí nessa parte amarela, introduzido na década de 1970 pela sueca Marlene Falkenmark, o conceito de estresse hídrico, né? O que é o estresse hídrico, né? É empregado para se referir à situação vivida por um país ou uma região na qual, então, ó, situação de um país ou região na qual a demanda, ou seja, onde a demanda pelos recursos hídricos é maior do que a sua disponibilidade e a capacidade de renovação. Então, às vezes, num determinado lugar, vivem, só para a gente ter uma ideia, vamos dizer que viva 1 milhão de pessoas. E ali só tem recursos hídricos, só tem água para 500, né? Tem 1.500.000 pessoas. E aí, isso é o que a gente chama de estresse hídrico. Então, como diz aí, ó, situação de um país ou região na qual a demanda, ou seja, a necessidade, a exigência, o que se precisa, é muito maior do que o que se tem disponível. Então, isso é chamado de estresse hídrico. Voltando lá, situação de país ou região na qual a demanda é a mesma coisa que ter necessidade, aquilo que é preciso, então na qual a demanda pelos recursos hídricos é maior do que a sua disponibilidade e também do que a capacidade de renovação. Então, além de não ter uma grande quantidade, o fato da água ficar num ciclo, né, também não é o suficiente para resolver a questão deles. Então, vamos lá. A gente fechar essa página aqui, ó. As regiões do continente que mais enfrentam problemas relacionados à escassez de água são Oriente Médio e Ásia Central, em razão das condições climáticas, né? Então, no Oriente Médio e na Ásia Central, o problema é a questão climática. O que faz ter pouco recursos hídricos? A questão ou condição, né? Aqui está a condição, condições climáticas ou por causa da questão climática. E também ocorre no sul e no leste da Ásia, porém esse em função da elevada densidade demográfica, somada aí ao uso excessivo e a poluição de águas. Então, se você tem poluição de águas, se você tem um número muito grande de pessoas concentrada, né, que é a densidade demográfica, e você tem um uso excessivo, né, o uso excessivo aí pode ser residencial ou pode ser nas indústrias também, isso acaba gerando também um estresse hídrico. Esses 3 últimos itens estão relacionados a sul e leste da Ásia, e os primeiros, que é a questão climática, né, ou as questões climáticas, ou condições climáticas, estão relacionados aí à Ásia Central e Oriente Médio, ok? Vamos mais uma aqui para a gente encerrar. Disputas geopolíticas relacionadas à posse ou ao manejo de recursos hídricos entre países da Ásia têm sido cada vez mais constantes no continente. Entre os casos relevantes, podemos citar a disputa de Israel e Jordânia pelo uso das águas. Opa, voltei. Pelo uso das águas do Rio Jordão, do qual ambos são dependentes para o abastecimento de sua população, assim como aquela entre Índia e Paquistão, pela região da Caxemira.
rica em recursos hídricos e que é reivindicada por ambos os países. Foi só uma comparação da Índia de Caxemira, mas a gente tem aqui a disputa entre Israel e Jordânia. Vou fazer um desenho aqui mais parecido possível. A gente tem isso aqui como um território onde está Israel e vive o povo palestino. E aqui, nesse trecho aqui, deixa eu botar de outra cor, fica melhor para visualizar. Então, nesse trecho aqui, vou botar de azul para vocês visualizarem bem. Nesse trecho aqui é onde passa o Rio Jordão. E desse lado, vou botar de vermelho agora para você acompanhar os destaques. Desse lado aqui é onde está a Jordânia. De lá para cá, do Rio, território que está aí para ser dividido com os palestinos, mas predominantemente de Israel, esse território. Então, o Rio Jordão, como é um local que tem pouco recursos hídricos, o Rio Jordão se torna muito importante porque é um dos principais rios dessa região toda e ele passa aqui entre os dois países, então Jordânia e Israel dependem dessas águas, sendo que Israel capta essa água através de um emissário, né, que é o que a gente vai ver aqui embaixo, ó. Emissário Nacional de Água. E ele distribui para a população que está no seu território. E isso acaba gerando um conflito com a Jordânia ali. Mas vamos lá só um pouquinho para a gente achar aqui o assunto da nossa resposta. Nesse outro trecho aqui está falando o seguinte, ó. Conflitos pela água no Oriente Médio. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, foi motivada em parte pela ameaça da Jordânia de desviar o Rio Jordão para o seu próprio uso, provocando resposta imediata por parte de Israel. As terras tomadas por Israel nessa guerra, vamos dar uma paradinha rapidinho, essa Guerra dos 6 Dias, que é chamada assim porque demorou menos de uma semana, então é chamada de Guerra dos 6 Dias, que aconteceu no ano de 1967, acabou favorecendo Israel. Por quê? Vamos continuar a leitura. As terras tomadas por Israel nesse conflito garantiram-lhe acesso à cabeceira. O que é a cabeceira do Rio Jordão? O local onde estão as principais nascentes do Rio Jordão. Nas colinas de Golã, que fica aqui na Síria. Ó. Deixa eu botar verde ali no mapinha que eu fiz. Esse desenho que eu fiz é parecido com o território que está aí de Israel e Palestina. Ó. Essa área aqui, ó. Isso aqui é onde fica as colinas de Golã, okay? No lugar das principais nascentes do Rio Jordão. Então, eles ganharam isso e também, assim como o aquífero da região da Cisjordânia, aumentando seus recursos hídricos em quase 50%. Então, essa guerra dos 6 dias fez com que Israel conseguisse adquirir, tomar, ganhar na guerra essas duas principais fontes de recursos hídricos que tem ali na região. Uma foi a nascente do Rio Jordão, que fica ali na Colinas de Golã, e eles passaram a tomar posse, e também esse aquífero aí. Aquífero, o que é um aquífero? Aquífero é um reservatório de água subterrânea, da onde as pessoas vão lá e perfuram a terra e encontram água, o que a gente chama de poço. Quando eles furam o solo e até achar água, encontra água, esse local onde está a água é um reservatório de água subterrânea. Esse reservatório é o que a gente chama de aquífero. Então, Israel também tem o domínio do aquífero da região da Cisjordânia. Né? Então, eles têm ali bastante coisa no controle deles.
Isso é o que Israel conquistou. E agora aqui para a gente... Eita, cadê o... Vamos lá. Então aqui, ó, como a gente falou, tem a questão do emissário nacional de água, que ele capta essas águas que estão do Rio Jordão e distribui para outras áreas que não têm acesso à água. E o que que isso gera? Essa transposição, ou seja, você pegar a água de um local do Rio Jordão e passar para outro lugar, ele acaba diminuindo a quantidade de água do rio. Então, a quantidade de água na região da Cisjordânia, ó, do norte até as regiões litorâneas mais áridas, essa transposição diminuiu, que ó, diminuiu consideravelmente a quantidade de água que chega na Cisjordânia. Onde estão as famílias palestinas que sofrem com a escassez de água. Então, a água que eles captam acaba tirando a água da população ou de famílias palestinas que dependem dessa água do rio. Então, vamos lá para a gente fechar. Nosso conteúdo é esse, falar sobre os recursos hídricos no continente. E a primeira pergunta vai ser que a gente explicar o que é estresse hídrico. E a gente vai voltar lá. A primeira pergunta é essa. Estresse hídrico é uma referência à situação vivida por um país ou região na qual a demanda dos recursos hídricos é maior do que a sua disponibilidade, ok? Isso é o que a gente chama de estresse hídrico, uma situação de um país ou região na qual a demanda, ou seja, a necessidade de água é maior do que a água disponível, ok? A segunda questão. Essa guerra dos 6 dias, né, que é entre Israel aí e o povo árabe, que aí citou a Jordânia, mas de forma geral o povo árabe, ela trouxe 2 conquistas para Israel. Quais foram essas 2 conquistas? E aí a gente vai ver lá de novo, lá embaixo no texto. Quais foram as 2 conquistas? Garantir o acesso às cabeceiras do Rio Jordão, vou falar em outras palavras, ou seja, as principais nascentes do Rio Jordão estão nessa área que Israel manteve o domínio, né? Tomou o domínio e manteve. E que fica na colina de Golã, que faz parte da Síria, né? Era para pertencer à Síria, mas Israel, depois dessa guerra dos 6 dias, dominou. E o outro benefício que ele teve foi o aquífero da região da Cisjordânia. Então, duas fontes de recursos hídricos que eles conquistaram. Vamos lá para a gente encerrar que está acabando. Bom, sabendo que o recurso hídrico do Oriente Médio e os benefícios do emissário nacional de água, explique quais são as consequências de toda essa transposição. A consequência é que chega menos recursos para as famílias, né? Houve uma diminuição considerável da quantidade de água que chega para as famílias palestinas, que sofrem com a escassez de água. Ok? Esse é o nosso vídeo, essa é a nossa aula. Espero você na próxima, que você consiga acompanhar aí. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Acabou.